Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Vila Franca de Xira. Agradecer mais uma vez a vossa presença neste programa e hoje também temos uma estreia da parte do Partido Socialista. O representante hoje vai ser o Jorge Zacarias e penso que, não sei, daqui para a frente também será o interveniente neste painel. Depois também o David Ferreira do PSD, a Regina Janeiro da CDU e o Rui Perdigão do Bloco de Esquerda. E tal como tinha ficado previamente definido no último cheque-mate, havia dois temas que estavam em cima da mesa e que depois não houve tempo de os abordar. Vamos abordá-los hoje. É o tema que tinha sido sugerido previamente pelo David Ferreira e também o tema da Regina Janeiro. Começo pela Regina. Regina, porque tinha proposto a delegação de competências da Câmara Municipal para as juntas de freguesia. É um assunto que da parte da CDU tem levantado algumas questões, nomeadamente no que diz respeito às verbas e às competências que são delegadas nas juntas de freguesia. Pedir-lhe, por favor, que introduzisse este tema e qual é a sua opinião relativamente a esta matéria. Então, muito bom dia. Através da Marta, cumprimentar não só apenas toda a equipa que faz com que este programa possa acontecer, também cumprimentar aqui os meus colegas, os mais habituais, e também o Zacarias, que vem pela primeira vez, e também, naturalmente, dar os bons dias lá para casa e esperar que o programa responda às suas expectativas. A proposta que eu tinha feito, ou que a CDU tinha feito para o debate passado, era a delegação de competências, e eu diria, de forma diferente, não é uma preocupação da CDU, acho que é uma preocupação de toda a população do Concelho de Vila Franca de Xira. E porquê é que eu digo isto? Porque, naturalmente, todos os dias, quem anda na rua, nas diferentes freguesias do Concelho de Vila Franca de Xira, houve críticas àquilo que são competências da Câmara e que as juntas assumiram. Para tentar ser mais clara, e parece-me que este tem que ser sempre o ponto de partida, só existem serviços públicos para servir as pessoas. Portanto, quer sejam eleitos as freguesias, quer sejam municipais, só existem para servir as pessoas. 2, cada um tem as suas competências e os seus campos de intervenção. 3, há uma orientação, quer a nível europeia, quer da própria legislação portuguesa, que claramente diz que as autarquias ou que as câmaras devem delegar nas freguesias as suas ou algumas das suas competências. Diz até a lei que temos 180 dias para o fazer. Portanto, em Vila Franca de Xira, os 180 dias já passaram. As negociações, creio que houve a primeira reunião, houve apenas a primeira reunião na passada segunda-feira. Mas há aqui uma premissa que me parece que é o mais importante, ou que é de referir, ou que é de salientar, peço desculpa, que tem a ver com a autonomia do poder local. Nós, quando votamos para as autarquias, temos 3 boletins de voto. Porquê? Porque nenhum manda em nenhum. Uma coisa são as juntas, outra coisa é a Câmara e outra coisa é a Assembleia Municipal. São tudo órgãos diferentes. Portanto, primeiro, não há nem patrões nem empregados. E, portanto, nesta delegação de competências, isso nunca pode estar presente. Nunca pode estar presente a Câmara achar que, como a competência é sua, partindo, aliás, de um pressuposto interessantíssimo que é: eu não passarei para as freguesias mais do que paga entre empresas privadas. Não é? Portanto, isto é quase o mesmo que nós agora dizemos que nos hospitais públicos vamos apenas contratualizar empresas de serviços, porque os médicos que trabalham para as empresas de serviços são mais baratos do que os médicos que trabalham para o hospital, porque naturalmente têm menos direitos. E depois passa as competências para as freguesias, mas não lhes dá os meios. E esta é a questão central que naturalmente faz com que as freguesias, e eu volto a dizer, todas elas, por isso é que eu digo que eu acho que não é uma preocupação da CDU, a CDU apenas tem coragem, a coragem que as outras freguesias, porque são da mesma força política, não têm, para dizer naturalmente que esta delegação de competências que acontece não é justa. A Câmara de Vila Franca de Xira passa dezenas de competências para as freguesias, que eu só não vou muito longe para não ser muito exaustiva, mas são muitas competências. Com elas passam, segundo os senhores presidentes de junta, 3,5 milhões de euros. Já agora, segundo os senhores presidentes de junta, e aquilo que é público. O senhor presidente da Câmara diz que são 4,2 milhões de euros. Até vemos para os 4,2 milhões de euros se o Sr. Presidente da Câmara quiser. Mas isto corresponde a 4 a 5% do orçamento municipal. A média nacional é de 10%.
para nós percebermos o que é que estamos a falar. Portanto, as juntas dizem que recebem pouco, mas as juntas dizem que recebem pouco não é porque querem receber mais, só porque recebem mais. É porque, efetivamente, há valores de referência que no Conselho de Vila Franca de Xira não são cumpridos. Para nós ainda sermos mais precisos, a delegação de competências que hoje está em vigor no Conselho de Vila Franca de Xira foi feita em 2013. E o que é que a Câmara fez? Conseguiu escrever que, para uma determinada função, que não cumpre os rácios das orientações europeias, por exemplo, os 1.800 metros quadrados para a higiene urbana, portanto, diz que uma pessoa que faz higiene urbana, que faz varrição, para que toda a gente entenda, não pode varrer mais do que 1.800 metros quadrados. Isto não é cumprido. Mas, pior ainda, diz que passa por cada um destes funcionários 485 euros. Bem, o ordenado mínimo nacional, desde 2013, aumentou, felizmente, significativamente. Hoje, cada funcionário custa 630 euros. Esta diferença está a ser suportada pelo próprio orçamento das juntas. Ou seja, as juntas deixam de fazer, muitas das vezes, aquilo que são as suas competências para estar a fazer aquilo que são as competências municipais. Mas nós podemos ir, por exemplo, aos parques infantis, em que, em média, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira passa para tratar parques infantis que, como nós sabemos, estão vários muito degradados, vários com necessidade absoluta de obras profundas, passa em média entre 60 a 70 euros por cada parque infantil por mês. Para nós percebermos porque é que os parques infantis não estão nas condições que todos nós gostávamos que estivessem, porque é que as ruas não são varridas diariamente, como, aliás, a Organização Mundial de Saúde, mas todas as orientações comunitárias assim o indicam. Porque é que os espaços verdes não estão a ser tratados como deviam ser? Porque é que os matagais estão a crescer? Por exemplo, nas zonas verdes, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira passa para cada junta de freguesia 0,18 cêntimos por metro quadrado. 0,18 cêntimo. Eu, por acaso, tinha aqui um exemplo de um conceito, por ser ao lado, me foi fácil obter, que divide as tipologias do espaço verde em 4 tipologias. Eu posso dizer que a tipologia A, que é aquela que recebe menos, é 1,7 euros por metro quadrado. Portanto, nós estamos a passar 0,18. Mas a tipologia D, que é a mínima, é 3,13. Por exemplo, naquilo que diz respeito às calçadas, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira delega nas juntas como se todas as calçadas tivessem apenas 1 metro de largura, quando nós sabemos claramente que algumas têm 2 e outras até 3 metros. Portanto, naturalmente que aquilo que nos preocupa são as populações, a defesa intransigente da qualidade de vida das populações, e isto só é possível se a Câmara honrar aquilo que são as suas responsabilidades e as suas competências, se não olhar para as juntas nem como os seus empregados, porque tem que respeitar aquilo que foi a opção de voto das populações, portanto, respeitando quem está nas juntas de freguesia, e só assim, naturalmente, poderemos dar aquilo que é a nossa grande missão, e por isso, voltando ao início, que é servir as pessoas. Aliás, vou perguntar também ao Rui Perdigão qual é a sua opinião face a esta matéria e se as juntas neste momento não têm então capacidade para responder às solicitações dos seus fregueses e, enfim, aos serviços que lhes cabe cumprir. Viva, bom dia a todos. Nós, na nossa opinião, nós somos a favor e apologistas de que sejam delegadas competências nas freguesias para que possam, com mais proximidade dos locais e com melhor conhecimento das necessidades, poder intervir neles. Mas, todavia, as competências resultam de contratos entre o município, neste caso, entre o município e as freguesias, em que, através desses contratos, as freguesias assumem compromissos de executar, de prestar certos serviços à população cujo financiamento é atribuído pelo município. O importante aqui seria que as necessidades estivessem bem identificadas e os respectivos custos também justamente e corretamente quantificados para evitar situações de litígio e, ao que parece, as coisas não estarão tão bem quantificadas porque há a realidade. Portanto, as coisas, isto iniciou no anterior mandato, não foi? Pronto, e agravou-se, pronto. E
E então as coisas são calculadas através de fórmulas e indistintivamente das realidades das freguesias. No caso de Ilhandra, por exemplo, que é uma freguesia, portanto, tem 12 mil habitantes, mas tem um território muito, muito extenso e disperso. Obviamente que a limpeza das ruas nessa freguesia não se fazem de igual modo como se faz num aglomerado urbano concentrado, por exemplo, como seja a Póvoa, Santiria, porque desde logo implica que haja uma deslocação dos funcionários, viaturas, de um lado para o outro. Isso implica, por exemplo, gastos de tempo e de energia, por aí fora. Portanto, acho que é preciso identificar realmente as necessidades e os custos corretos e depois as verbas serem também transferidas proporcionalmente. Portanto, acho que as fórmulas que estão estabelecidas servem de base, mas a prática corrente, portanto, a experiência dita que há uma necessidade e na minha opinião, pode-se fazer uma correção aos valores. Mas depois também há coisas destes contratos, por exemplo, relativamente aos espaços de jogos e recreio, a percepção que eu tenho é que existe um litígio, um conflito entre o município e as freguesias, mas resultante de uma lei superveniente ao contrato, não, anterior ao contrato, que foi assinado, que criou, essa lei praticamente colocou os espaços de jogos e recreio, designadamente e em concreto os jardins, os parques infantis, em situação ilegal, porque tinha coisas que, por exemplo, estabelece que um parque infantil esteja a 100 metros de uma rodovia. Pronto, quer dizer, isto não há quase nenhum, dentro do meio urbano, quase nenhum que esteja nessa situação. E isso implica praticamente um conjunto de outras regras que foram impostas. Isso implica que sejam executados nesses parques infantis um conjunto de trabalhos extraordinários, com verbas muito avultadas e que extrapolam aquilo que está no contrato de delegação de competências, que é para uma manutenção ordinária e corrente desses parques. Pronto. E nesse caso, nessa situação, porque isso não ficou suficientemente bem cautelado, criou aqui uma situação de conflito entre as freguesias que dizem que não recebem dinheiro para isso e a Câmara Municipal que acha que o dinheiro que dá é para esse efeito. Portanto, na minha opinião, não é, porque as despesas, os custos para colocar os parques infantis dentro da legalidade são muito avultados e extraordinários, é praticamente quase uma obra nova, e acho que devia ser o município a comparticipar essa obra. David, relativamente também a esta matéria, considera que as verbas transferidas, os valores das verbas transferidas deveriam também ser, de certa forma, revistos? Eu acho que, antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar os meus colegas de painel e as pessoas lá em casa, que mais uma vez espero nos ouçam a discutir os temas do Conselho. Eu acho que é importante aqui uma coisa, que é que estamos sempre a falar daquilo que as pessoas vão sentir no seu dia-a-dia. E a preocupação deve ser resolver os problemas das pessoas. Eu acho que a tendência para esta discussão da delegação de competências é cair numa discussão de detalhe, quando isto é muito maior do que isso. Em relação aos valores e em relação à questão das competências, a nossa mensagem nesta fase é de que a delegação de competências está bem dimensionada. Veja-se alguns temas em relação à questão da execução orçamental de algumas das juntas que, entretanto, trocaram de mãos no anterior mandato. E eu não posso deixar de dizer uma coisa que a Regina há bocado aqui dizia, e eu, longe de mim, ter aqui o papel de defender o Partido Socialista, seja no que for. Mas há uma coisa que é verdade. Da mesma forma que é verdade que as juntas de freguesia, que a Câmara Municipal tem que respeitar aquilo que foi o voto das pessoas em outubro do ano passado, também é verdade que as juntas de freguesia devem respeitar o voto das pessoas que votaram no atual executivo da Câmara Municipal e, portanto, das decisões que lhes cabem a eles tomar. Dito isto, a delegação de competências hoje parece mais um veículo para se fazer aqui alguma discussão política que não faz muito sentido propriamente para resolver os problemas. Do ponto de vista do PSD, e não há muito a acrescentar da nossa perspectiva em relação a isto, do ponto de vista do PSD, a questão é: estamos ou não estamos em condições de resolver os problemas das pessoas? É um problema ou não é de execução orçamental de algumas juntas de freguesia? Eu dou o exemplo
de Alhandra, porque já aqui se falou da freguesia de Alhandra, em que aceitou-se o acordo, sem se conhecer as pastas, agora voltamos atrás com o que tínhamos decidido antes. Queremos, e isto, parafraseando, queremos o dinheiro, mas não queremos as competências. Portanto, atenção a este tipo de coisas. Isto, depois ouvem isto que estamos a dizer. É normal que depois, quando se quer discutir a delegação de competências em algumas juntas, ou em todas, e se usa o exemplo da Alhandra para se falar disto, é normal que também depois as pessoas digam assim, ok, mas a verdade é que o próprio Presidente da Junta da Alhandra e os eleitos, neste caso, da CDU, na Junta de Freguesia da Alhandra, assumiram que o problema era os valores, não eram as competências que lá estavam. Das duas, uma, ou vamos negociar o valor que está nas câmaras e não queremos as competências, ou queremos negociar isto como um todo. Eu acho, e nós achamos, o PSD, neste caso a Coligação Mais, porque não só de eleitos do PSD se faz a Coligação Mais, de que as juntas de freguesia estão dotadas nesta fase para fazerem face aos seus compromissos, e que há muito mais coisas importantes para se resolver e para se debater do que fazer disto uma bandeira política durante os próximos meses. Jorge, querias, enfim, relativamente a esta matéria, foram feitas aqui também uma série de considerações, nomeadamente no que diz respeito a esta questão da distribuição de valores e das próprias competências. As juntas de freguesia neste momento têm capacidade para responder aos fregueses da melhor forma ou admite aqui algumas dificuldades? Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos os colegas de painel, bom dia aos ouvintes da Rádio Íris. Acho que é fundamental e importante para o Conselho que haja, portanto, este tipo de debate, e essencialmente, portanto, por 4 forças políticas que se encontram representadas na Câmara Municipal. Dizer também que, em relação a esta questão da delegação de competências, há 2 aspectos que me parecem fundamentais, indo ao encontro da intervenção, portanto, da representante do PCP, portanto, da Regina Janeiro. Em primeiro lugar, não começou, portanto, a Câmara de Vila Franca não tinha 180 dias para rever os acordos, porque os acordos nunca deixaram de existir. Os acordos e as competências mantêm-se, portanto, enquanto não forem denunciadas, mantêm-se em vigor as que estão, portanto, assinadas. O que a lei permite, o que a lei diz, é que permite que, durante 180 dias, após o início do mandato, elas possam ser revistas. Houve já uma primeira reunião já há algum tempo, houve agora uma segunda reunião nesta semana, passada semana, com todos os presidentes da Junta, onde já foi apresentada, portanto, algumas ideias mais concretas por parte da Câmara Municipal em relação, portanto, às questões, portanto, da delegação de competências, daquilo que pode ser o figurino dos próximos documentos a assinar, portanto, no contexto do acordo entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, e como tal estamos perfeitamente, portanto, dentro daquilo que é, portanto, os timings possíveis e úteis para podermos fazer essa revisão, até porque, como já aqui foi dito também, houve um conjunto de juntas de freguesia que alteraram, de certa forma, os seus figurinos, e algumas alteraram-se mesmo politicamente a sua composição. Depois, uma outra questão que nos parece também importante neste momento é que não podemos ainda dizer se em 2017 o dinheiro chegou ou não chegou, porque de facto ainda não estão todas as juntas de freguesia, ainda não fizeram chegar, portanto, à Câmara Municipal aquilo que são os dados, portanto, da sua relação de competências, da execução de competências em relação, portanto, ao ano de 2017. Mas posso dizer que em relação a 2016 houve juntas de freguesia que não conseguiram gastar o dinheiro todo que a Câmara Municipal lhes tinha atribuído. Portanto, se há de facto, digamos... Quais foram as juntas já agora? Não sei se é importante neste momento estar a particularizar essa questão, portanto, eu acho que não pode ser esse o objetivo, portanto, deste debate, mas dizer, portanto, que há, portanto, uma ou 2 juntas de freguesia que, de facto, o dinheiro, portanto, pode ser insuficiente, tendo em conta aquilo que são apresentadas em termos de competências, portanto, a execução dessas mesmas competências, mas há, de facto, a maior parte das juntas de freguesia, o dinheiro, portanto, foi mais do que suficiente para a execução das competências. Isto não quer dizer que o dinheiro seja o fundamental também desta questão da delegação de competências. Pegando aqui nos parques infantis, em que já foi abordado aqui com mais alguma particularidade, há, de facto, uma situação que é perniciosa, portanto, em toda esta discussão, que tem a ver com uma lei extraordinariamente rígida, por parte, portanto, e de uma vontade acérrima por parte da ASAI no cumprimento dessa lei, em que passamos
como já foi dito por diversas vezes pelo Sr. Presidente da Câmara, do 8 para o 80. E, portanto, esta alteração profunda, portanto, da legislação leva a que haja muitas dificuldades em que, seja a Câmara Municipal, seja as juntas de freguesia, possam ter os parques infantis que estão à sua guarda nas condições, portanto, a 100%, digamos assim, exigidas pela lei. Mas há um aspecto aqui também importante que eu gostaria de realçar. Há 4 anos atrás, todos os órgãos autárquicos, e foram 4, aprovaram os acordos de execução e os contratos interadministrativos. Ou seja, não houve nenhuma junta de freguesia, não houve nenhuma força política que tivesse colocado alguma questão em relação a essa aprovação. Os contratos, portanto, representam, neste momento, cerca de 7% das despesas correntes da Câmara Municipal. Os 3 milhões e meio, portanto, e cingindo ao valor, portanto, que já aqui foi levantado, portanto, representam, portanto, 7% do valor total das despesas correntes. Não estou a falar do orçamento da Câmara Municipal, estou a falar das despesas correntes da Câmara Municipal, porque também estamos a falar, portanto, numa transferência de verbas que tem como objetivo dar resposta a essa mesma transferência, portanto, corrente e à despesa corrente, portanto, das juntas de freguesia. E, como tal, portanto, há aqui este aspecto em cima da mesa. Depois, o Sr. Presidente da Câmara também já o disse, por mais que uma vez, que está disponível para fazer um conjunto de acertos no ponto de vista daquilo que são a atualização, portanto, dos vencimentos, portanto, que não passaram de 480 euros para 630, porque o ordenado mínimo nacional, portanto, e a entrada, portanto, o valor de entrada de um assistente operacional na carreira são 580 euros. E, fundamentalmente, no fundamental, portanto, estamos a falar sempre, portanto, quando ficamos aqui na matriz de financiamento, os assistentes operacionais, portanto, há uma ou outra rúbrica, mas muito poucas, em que se foca, portanto, a questão dos assistentes técnicos. Portanto, há de facto esta atualização, e esta atualização vai ser feita. Há a disponibilidade, portanto, da Câmara Municipal de reverter para ela um conjunto de competências que, efetivamente, se tem notado maior dificuldade por parte das juntas de freguesia em querer, portanto, em conseguir cumprir. E também, como foi já colocado, há uma ideia global de que as juntas de freguesia não irão receber menos dinheiro que aquilo que receberam, portanto, nos últimos 4 anos, mesmo com a eventual saída, portanto, de competências que as deixem de ter a seu cargo. Só precisar aqui, portanto, o que está no atual acordo de execução não foi 18 cêntimos por metro quadrado para as zonas verdes, é muito inferior a isso, porque de facto a lei tem esta questão que não permite à Câmara Municipal nem enriquecer à conta das juntas de freguesia ou à conta dos seus fornecedores, digamos assim, de serviços, mas neste caso não estamos a falar das juntas de freguesias, mas também não pode fazer, portanto, um mau negócio para aquilo que é o erário público, não podendo, como tal, transferir, portanto, mais para a junta de freguesia do que aquilo que ela própria gasta com estas despesas. Há diversas formas de fazer contratos, há diversas formas de fazer, portanto, procedimentos. Nós sabemos que há concelhos, portanto, que têm, portanto, um modelo de gestão, portanto, das zonas verdes em termos contratuais diferente daquele que nós temos. Nós estamos muito satisfeitos com o modelo que encontramos neste momento, que é um modelo, portanto, que corresponde às necessidades, portanto, do concelho, e acho que podemos ir de sul a norte do concelho e verificar, portanto, a qualidade que existe neste momento no tratamento daquilo que é as nossas zonas verdes. E posso ainda também... assim há algumas falhas, não é? Como é Nomeadamente, óbvio, e essas falhas têm vindo a ser também denunciadas, nomeadamente através das redes sociais, com imagens, com fotografias. E uma das maiores falhas que tem existido tem sido, nós muitas vezes não conseguimos identificar se a falha, portanto, é de uma zona que é da responsabilidade da Câmara Municipal ou se é de uma zona que é da responsabilidade da Junta de Freguesia. Portanto, essa também é uma grande falha que nós temos e é de facto necessário clarificar esta questão, mesmo para a população, porque, como já disse aqui o representante do PSD, o que é importante que a gente pense é que estamos a trabalhar todos para a população. E é preciso que a população saiba onde é que deve canalizar e onde é que se deve dirigir, portanto, em relação a estas questões que estão de facto em cima da mesa. Mas, como eu estava a dizer... Portanto... Eu peço só, Zacarias, peço desculpa para falar mesmo um pouco, não se afastar muito do microfone. Okay. É que eu fiquei aqui de esquina, isto não é fácil. Mas podem chegar mais para cá, porque eu também estava na mesma situação. Pronto, vamos. É só para essa razão. Só uma pausa, pronto. É que a cadeira bate aqui, só para essa razão. Pronto. Mas eu ia terminar, portanto, em relação, portanto, a esta situação. Julgo que há neste momento um clima de compreensão e um clima de discussão mútua de parte a parte entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia,
que vai levar, portanto, a que nós possamos, portanto, chegar, portanto, a um bom acordo. E o que é importante é que, independentemente de tudo o que se possa estar a dizer, as competências não deixaram de ser executadas nem pelas juntas de freguesia, nem pela Câmara Municipal. E em muitas situações, como também, posso dar mais um exemplo, portanto, as escolas, onde as juntas de freguesia não conseguiram chegar, a Câmara Municipal chegou, a Câmara Municipal resolveu, a Câmara Municipal ultrapassou, os serviços municipalizados de águas e saneamento resolveram, ultrapassaram, porque para nós o que é importante é que, de facto, o serviço esteja a ser feito e que depois internamente nós possamos discutir se há condições, mais ou menos condições, para qual das partes é que vai ter que executar. E este é o ponto de situação neste momento. Para terminarmos sobre este assunto muito rapidamente, Regina. Eu tenho que começar com uma frase que me ensinaram quando eu era muito nova, que é só a verdade é revolucionária. E aqueles que não são muito revolucionários arrepiam-se muito. Mas é que eu não consigo falar sem ser frontal e honesta. E, portanto, eu tenho que ser muito honesta naquilo que digo para me sentir bem comigo mesma, senão eu não consigo fazer o discurso do não estar a falar a verdade. E, portanto, quem começou por dizer que nós estamos cá para servir as pessoas fui eu. Foi a primeira coisa que disse. Ponto número 1. Estamos cá para servir as pessoas. Para ser curta. Este é um novo mandato. Fomos às urnas no dia 1 de outubro. Isto é tal e qual como o Sr. Presidente da Câmara ter querido levar o regimento à Câmara para conhecimento, porque o regimento já estava aprovado. Não. É um novo mandato. Os órgãos autárquicos não têm que estar de acordo com o protocolo de delegação de competências. Tem que ser votado e tem que ser aprovado em 180 dias. É isto que a lei diz. Que é diferente, naturalmente, que não se suspende. Mas nós sabemos, e ainda bem fico contente com a intervenção de Jorge Zacarias, que está em representação do Partido Socialista, porque efetivamente, primeiro, diz que o Sr. Presidente da Câmara mentiu quando disse 4,2 milhões, porque afinal são 3,5 milhões. E o Sr. Presidente da Câmara fez questão de dizer na Câmara e na Assembleia, e apareceu em tudo quanto é comunicação social, 4,2. Muito bem, obrigada, Jorge Zacarias, porque confirma que efetivamente os eleitos da CDU têm razão quando diziam que era 3,2 milhões. Segunda questão. O salário mínimo não foi aumentado de 480 para 620. Tem vindo sucessivamente a ser aumentado. Todos os anos tem vindo a ser aumentado. E o que é verdade é que a Câmara, durante 4 anos, sabe que os presidentes de junta, ou juntas de freguesia, estavam a pagar com o seu próprio financiamento funcionários para exercer as competências que são da Câmara e não lhes pagou para isso. E não lhes pagou. Portanto, fico contente porque a Câmara Municipal, de uma vez por todas, percebeu que não estava a tratar com o respeito que deveria tratar a população do Concelho de Vila Franca de Xira, que é representada naturalmente pelas suas juntas. E quando dizemos a Câmara resolveu, e eu pergunto, quantos mails entre as juntas e entre as pessoas andaram das pessoas para a Câmara, da Câmara para a Junta, da Junta para a Câmara, da Câmara para a Junta? Porquê? Porque os protocolos estavam mal feitos. Porque os protocolos que estão em vigor até hoje estão mal feitos, não são claros, não são objetivos. Duas últimas questões. Agora são 7% do orçamento corrente. Pergunto eu, nós achamos que uma junta de freguesia faz desmatação, limpeza urbana, se não tiver equipamento mecânico, é investimento de capital? Como é que se faz? Como é que isto se paga? Até onde é que a Câmara está disponível para ir ajudar as juntas? E eu volto a dizer, não é as juntas pelas juntas, é as juntas porque as juntas representam pessoas, porque as juntas estão a exercer competências que são da Câmara. Marta, eu sei que a gente tem mesmo que... Sim. Só para, mais uma vez, sermos todos muito corretos. Não conseguiram gastar o dinheiro de que rúbricas? Quais as juntas? Eu acho que a pergunta estava colocada e eu pergunto se a Câmara permitia que se gastasse dinheiro de umas rúbricas que, por exemplo, diziam respeito à educação, noutras rúbricas. E como é que a Câmara entendia isso? Última questão só. O que foi feito até hoje foi o Sr. Presidente da Câmara pediu aos Srs. Presidentes de Junta para mandarem contributos. Os Srs. Presidentes de Junta mandaram contributos. Os 4 Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pela CDU elaboraram um documento que mandaram aos Srs. Presidentes de Junta do Partido Socialista para perceber se queriam ou não queriam subscrever o documento e enviaram para o Sr. Presidente da Câmara. E o Sr. Presidente da Câmara fez a primeira reunião na passada segunda-feira. Portanto, não houve uma reunião e agora outra. Houve uma reunião que aconteceu na segunda-feira, um documento que estava entregue pelas juntas de freguesia há muito mais de um mês. Mesmo para terminar, Jorge Zacarias, relativamente a esta Lei dos parques rubricas... infantis, desculpa, Zacarias. Lei dos parques infantis é igual para Vila Franca de Xira para o resto do país. Jorge, não há uma lei para Vila para Franca e até para o resto do país, é para todos. Em relação, portanto, a esta questão das rubricas. Das rubricas, mas antes de dizer só que dar portanto, também, portanto, não sei se é uma taça, se é uma medalha à Regina, efetivamente não foi só, portanto, o representante do PSD que diz que o PSD serve
existe para saber as pessoas, mas também a Regina aqui o disse e há que fazer justiça a essa situação, portanto, que é o que se diz. Pois o que se faz são outras questões. Em relação a tudo aquilo que é o dinheiro das rubricas, é óbvio que a Câmara Municipal e o Juntas de Freguesia que o fizeram, gastaram dinheiro, portanto, em cada um. Há dois modelos, há os acordos de execução e os contratos interadministrativos. E foi colocada logo desde o início a possibilidade, portanto, de as juntas de freguesia poderem gastar dinheiro de diversas rubricas em cada um destes blocos, digamos assim. Nunca houve nenhuma limitação a essa questão, assim como também não houve. Aqueles que não gastaram, não houve, portanto, o pedido de devolução dessas verbas, antes, pelo contrário, elas continuaram, portanto, a ser exercidas pelas juntas de freguesia. Só deixar aqui uma questão clara, que o Sr. Presidente da Câmara não mentiu, quando o Sr. Presidente da Câmara diz que o investimento nas freguesias é superior a 4,2 milhões de euros, é verdade. O que se passa aqui, estamos aqui a falar hoje, aqui no concreto, é em relação aos acordos de execução e aos contratos interadministrativos. E estes valores, portanto, são referentes só a estas duas rubricas. Em relação ao investimento da Câmara Municipal, ultrapassou em muito os 4,2. Vamos avançar e uma vez que estamos a... 100%, não, 100% do orçamento da Câmara para as Vamos freguesias. avançar, Regina, uma vez que estamos a falar de freguesias. Este mês começaram a ser aplicadas em algumas freguesias do concelho herbicidas. Esta questão tem levantado algumas reservas por parte dos fregueses, dos munícipes. Eu vi alguns relatos de falta de informação na aplicação destes produtos no Sobralinho. Sei que também em Vilonga já aconteceu, porque também eu presenciei, em que os funcionários fazem a aplicação de alguns dos produtos nos passeios e nos arruamentos, mas estão protegidos, estão com máscara, mas depois as pessoas têm interação quando o produto está a ser aplicado e perguntam, então, mas vocês estão com a máscara e nós não somos avisados e podemos passar aqui. A resposta é que não, portanto, que não faz mal. Sei que também na Póvoa se levantaram algumas questões relativamente ao tipo de produtos que são usados. Eu vou começar pelo Rui Perdigão. Como é que vêm estas queixas? Como é que vêm estas queixas por parte da população? E se há aqui alguma sugestão para que haja melhoria também nesta matéria e nestas preocupações que foram levantadas? Bem, nós somos desfavoráveis à aplicação do glifosato e a esse propósito até vamos organizar brevemente em Alverca um debate sobre esse assunto. Portanto, estáis todos convidados, se quereis aparecer. Qual é a data já agora? Agora não tenho a data precisa, mas enviaremos, daremos sim, não tenho. Eu sei que será. Se arranja uma solução, não é? Será uma alternativa. Como? Que se arranja uma alternativa, não é? Sim, haverá, mas pronto, nós queremos o nosso ambiente livre de contaminantes, não é? Pronto. E existem grandes objeções à aplicação do glifosato. Há certos países em que é proibido, pronto, e nós entendemos que podemos encontrar, porque existem outras soluções, outras aplicações, a aplicação de outras substâncias para o mesmo fim e com o mesmo efeito. Obviamente, achamos por bem que os trabalhadores que lidam diretamente com esses produtos e que os aplicam, porque estão mais em contacto direto com eles e mais vulneráveis e à exposição, que estejam protegidos por condições de segurança e de higiene no trabalho. Agora, podem não ser, apesar disso tudo, não quer dizer que a aplicação deles seja perigosa para as pessoas, porque desde que não haja substâncias... As pessoas é que não entendem muitas vezes também dessa maneira. Sim, e enfim, pronto, acho que é importante é que haja também informação prévia para as pessoas estarem prevenidas de que isso vai ser aplicado, até porque há pessoas que têm animais, ou no passear, os animais às vezes ingerem coisas que estão espalhadas no pavimento e podem inadvertidamente ingerir alguma coisa que lhe faça mal. Regina, relativamente a esta questão, não sei se acompanhou também algumas preocupações por parte da população relativamente à aplicação destes produtos. Não sei se foi só nestas freguesias, mas pelo menos nestas freguesias li e ouvi algumas queixas. Como é que vê também a aplicação deste produto e de que forma é que, enfim, se pode dar mais informação à população relativamente a esta matéria?
esta não é uma área com que eu tenha muita facilidade, mas eu creio que a legislação foi alterada e produtos que deixaram de ser permitidos voltaram a ser permitidos. Porquê? Porque os produtos que substituíam aqueles que deixaram de ser permitidos não cumpriam a sua função. Eu estou, daquilo que eu conheço e daquilo que eu vou lendo, creio que menos eficientes. Não é? Eu creio que todos nós queremos o mesmo, que é cada vez menos indústrias poluentes, cada vez em tudo, na nossa casa, na rua, na convivência social. Portanto, eu creio que falta efetivamente encontrar o produto que não faça mal ao ambiente, mas que cumpra também a sua função, que é naturalmente tirarmos, neste caso, as ervas dos diferentes espaços públicos, nomeadamente caminhos. As ervas, não é? Portanto, eu acho que é esta a questão que se coloca. Eu acho que se fosse prejudicial para a população ou para os animais, a lei não tinha sido alterada. Portanto, eu acho que nós devemos transmitir uma mensagem de confiança às pessoas. Naturalmente que quem emprega está mais sujeito a muito mais quantidade e a muito mais tempo e, portanto, naturalmente que deve estar mais protegido. Mas eu acho que a mensagem que alguém que exerça atividades públicas responsável tem que ser uma mensagem de esperança, de continuarmos à procura de um produto melhor, mas que se fizesse mal, a lei não o permitiria. David, não sei se quer também fazer algum comentário relativamente a este assunto. Sim, muito curto. Já não é, aliás, a primeira vez que há esta aplicação. No ano passado, em 2016, aconteceu exatamente em Alverca também a aplicação do mesmo tipo de herbicida. E dar-vos aqui duas informações. Primeiro, estamos a falar de um herbicida sistémico de absorção rápida, portanto, a absorção e a aplicação é feita rapidamente, a absorção é feita rapidamente, e daí o facto de não trazer um perigo direto para as pessoas. Mas também é verdade que Portugal é o país na Europa que mais utiliza este herbicida, que algumas instituições de saúde consideram como potencialmente cancerígeno. Concordando com a Regina, é um problema. Não é um problema que as pessoas que ali passam não tenham máscaras quando quem o está a aplicar tenha, porque, como disse, é um herbicida de absorção rápida. É um problema que, eventualmente, nós continuamos sem encontrar soluções diferentes destas e que não coloquem em causa as nossas pessoas, as nossas crianças e os nossos animais. Jorge, relativamente a esta situação. A única coisa que gostaria aqui de referir, aliás, já foi tudo referido anteriormente, portanto, a alteração da legislação que a Regina referiu foi mesmo ao nível comunitário, houve um recuo, digamos assim, portanto, em relação a esta questão. Mas o que eu acho que é importante aqui referir é que, tanto na Junta de Freguesia como na Câmara Municipal, através das empresas ou dos funcionários, portanto, das respectivas autarquias, há um cuidado muito grande na informação às pessoas, portanto, na forma como é aplicado, e isso, portanto, parece-me, de facto, de valorizar. Portanto, se nós formos a Vila Franca, vemos em diversos sítios da freguesia de Vila Franca informação a dizer que aquela rua, aquele passeio, foi aplicado, portanto, o herbicida. Em Alverca também já foi aqui referido esta situação. Isso é que parece fundamental, portanto, dar esta mensagem de confiança às pessoas de que, neste momento, não há solução para nós conseguirmos ter os passeios, digamos assim, sem as famigeradas ervas. E como tal, portanto, aquilo que estamos neste momento em frente é de um mal menor esse que está a ser, portanto, altamente mitigado pelo profissionalismo e pelo cuidado que toda a gente coloca na aplicação, portanto, dos diferentes produtos. Não temos questões formalizadas por parte dos ouvintes, mas, no entanto, algumas pessoas pediram para trazer aqui este assunto também em cima da mesa, e, enfim, é um assunto já antigo, que tem a ver com o famigerado ou malfadado túnel, o viaduto da Póvoa. Túnel, viaduto da Póvoa de Santaria sem saída. Enfim, não sei se querem fazer algum comentário relativamente a este assunto, que já há vários anos que se diz que poderá eventualmente surgir dali alguma solução, ou vir abaixo ou ser demolido. Jorge, vou começar por si, relativamente a esta matéria. Eu sei que esta matéria, portanto, tem estado em cima da mesa, portanto, dos eleitos, do Partido Socialista, e com alguma preocupação. Foi uma situação criada, portanto, por alguém que, infelizmente, entretanto, portanto, faleceu, portanto, e que hoje em dia, portanto, há um processo que decorre em tribunal, portanto, em relação, portanto, àquilo que eram as heranças e esse processo mais burocrático. Há claramente ali um erro, não vale a pena estar aqui a escamotear. Houve ali um erro, houve ali algo que não correu bem do ponto de vista daquilo que era o planeamento e o projeto.
e há que encontrar uma solução que sinceramente não vejo. Portanto, Ainda no tempo da anterior Presidente de Câmara, da Maria de Luz Rosinha, a solução defendida era que fosse demolido. pois, poderá ser uma solução. Portanto, eu acho que podem estar neste momento ainda a ser estudadas outra tentativa, outras soluções que possibilitem, portanto, que todo o investimento que ali foi feito não seja de facto demolido, digamos assim. Mas neste momento não tenho mais nenhuma informação em relação a esta questão e, portanto, não consigo dizer, portanto, o que quer que seja mais do que aquilo que tem sido dito na altura pela anterior Presidente da Câmara e pelo atual Presidente da Câmara em relação a esta situação. David, relativamente a esta questão. Não há muito a acrescentar em relação àquilo que o Zacarias disse. Dizer que e eu estava aqui a procurar uma notícia que me lembrava do jornal O Mirante, passa publicidade a outro meio de comunicação social, de que ainda em 2016 dizia o Presidente da Câmara que queria estudar outras opções que não fosse demolir o viaduto que está sem saída entre o Forte da Casa e a Póvoa. Efetivamente, eu acho que a solução não é demolir, já que está ali feito o investimento, eventualmente temos mesmo que perceber, e eu acho que isso é uma discussão que deve acontecer em sede da Assembleia Municipal, do que é que queremos fazer daquele viaduto que ali está, porque construir variantes à Estrada Nacional 10, nas cidades da Póvoa, do Forte da Casa, da Alverca e de Via Longa, é uma prioridade principal para nós conseguirmos melhorar a mobilidade dentro do concelho de Vila Franca, que se estende desde a Castanheira do Ribatejo até à saída a norte e a sul da A1, e portanto esta pode ser uma dessas variantes que permita escoar algum do trânsito que passa por estas cidades e que melhora a vida das pessoas. A Regina, também relativamente a este túnel sem saída que já há vários anos vem sendo falado. Viaduto. Algumas pessoas chamam túnel viaduto. Viaduto é mais correto. Eu acho que é mais uma das coisas tristes que a todos nos envergonha, não é? Que é o tempo que se demora a resolver questões e como aqui foi dito, não é? Nós temos um problema grave assumido por todos de acessibilidades, alguns com propostas, aliás, já discutimos aqui as acessibilidades e, portanto, naturalmente também já aflorámos aquilo que são as dificuldades de nos movermos dentro do Concelho de Vila Franca de Xira, e eu diria que é uma das provas concretas em que a gestão PS na Câmara não consegue resolver e nós vamos continuar aqui. Porquê que não consegue resolver? Na opinião, e até porque é uma concepção de gestão assumida em compromisso eleitoral e que faz parte daquilo que nós defendemos, nós temos de estar junto das pessoas. E eu não sei se é a Assembleia Municipal que tem capacidade para decidir. Eu acho que as pessoas que vivem naquelas localidades, as pessoas que são afetadas por uma obra de Santa Engrácia, têm que ser ouvidas. As pessoas nós não temos que ter medo de achar que porque fomos eleitos ou presidentes de Câmara ou vereadores nós sabemos tudo. Não sabemos, nem podemos ter essa pretensão, não é? Tu temos que ouvir as pessoas, porque as pessoas muitas vezes encontram soluções para determinados assuntos que não passa pela cabeça nem daqueles que são chamados vulgarmente eleitos, porque foram eleitos pela população, nem pelos técnicos. Para mim, infelizmente, é mais um dos maus exemplos de gestão que atrapalha a vida das pessoas e que não é o facto de assumir. Eu tenho uma máxima que é a única coisa que não é possível resolver é a morte. E mesmo assim o Serviço Nacional de Saúde atrasou há muito tempo. Portanto, eu não acho que haja problemas. E empurrar para que a barriga, sinceramente, não é resolver um problema. É fingir ou esquecermos que ele existe. Rui, relativamente a este viaduto. Só para me inteirar, é aquele viaduto do Forte da Casa, o famigerado. Sim, famoso. Está bem. Enfim, obviamente que aquele aborto tem que ser demolido. Agora, quem é que vai pagar a demolição daquilo? E aquilo, quer dizer, aquilo tem que ir abaixo porque aquilo tecnicamente está mal executado. Tem um pilar numa linha d'água. Portanto, estas coisas não percebo estas coisas foram apadrinhadas pela Câmara Municipal, porque isto resulta de um processo de um loteamento. Portanto, estas coisas passam previamente, há um controle prévio. Isto é uma operação urbanística de loteamento, passa por um controle prévio. Portanto, este viaduto estaria eventualmente projetado ou não sei, não conheço o processo, mas deveria de estar. E foi tão tecnicamente mal executado que ele gorou até por falta de solução técnica.
E aquilo está de tal modo, além de ter o tal pilar na linha da água, a solução que arranjaram para aquilo, que aquilo vai contra ali um talude muito íngreme, uma vertente muito íngreme, aquilo está completamente descontextualizado e mal integrado. E a solução que se arranjou foi esventrar ali uma encosta que está em reserva ecológica nacional. Portanto, aquilo só resta uma solução, é demolir. Agora resta saber quem é que vai pagar, deve ser o promotor. Portanto, isto tudo, não tenho problemas em dizer, isto foi tudo para servir os interesses do promotor. Pronto, foi tudo cedências do município para esse efeito. E pronto, aquilo não resta outra solução senão aquilo ir abaixo, do meu ponto de vista. Que estão a ver aí os timings, mas na segunda parte do checkmate ficamos com o tema do David, está bem? E vamos avançar para outros assuntos ainda no que resta desta primeira parte. Vamos já avançar para a questão do orçamento participativo, que já estão definidos os moldes do orçamento. A Câmara anunciou um novo modelo e que que refere que trará mais oportunidades para todos. Algumas das críticas no que dizia respeito aos orçamentos anteriores prendiam-se com os projetos vencedores, que muitos deles estavam associados a coletividades ou outras entidades que, portanto, já teriam os seus apoios fora o orçamento participativo. Eu começo por perguntar ao David se está satisfeito com o novo modelo de orçamento participativo. Eu sou um insatisfeito por natureza. Acho sempre que há caminho para crescer. Fico muito feliz com uma componente do orçamento participativo, que é o orçamento participativo jovem, que é uma componente que nós e que eu, enquanto fui... Não é para ti, é só para as escolas. Eu sei, mas posso? É que é jovens sem ser as Não, escolas. eu sei. Não, mas que eu enquanto fui presidente da JTC, defendemos isto muitas vezes, o orçamento participativo jovem, o CMJ e por aí fora, e portanto é com muita felicidade que vejo que finalmente temos uma componente específica para os jovens em que eles podem participar. Eles podiam não fazer, mas não tinham uma componente específica no modelo anterior. E isso é de valorizar. Se estamos satisfeitos com o orçamento, com um novo modelo de orçamento participativo, estamos satisfeitos com a evolução. É um crescimento, é mais abrangente, há mais espaço às pessoas para participarem, é mais claro os parâmetros de avaliação e os parâmetros de votação, não só numa base de popularidade de cada uma das pessoas que apresenta as medidas, e isso é de valorizar. Acho que ainda há espaço para crescer nos anos que aí vêm. Jorge, relativamente ao orçamento participativo, está encontrado o modelo que, mais trará satisfação à população e acabará com algumas das questões que haviam sido levantadas nos orçamentos anteriores? Qual é a sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que o orçamento participativo tem vindo a evoluir, portanto, desde que ele foi criado em Vila Franca de Xira, portanto, e evoluir não só, portanto, na sua qualidade, portanto, e na participação das pessoas, mas também como naquilo que é o envolvimento, portanto, das populações. Este ano, portanto, de facto, o Sr. Presidente da Câmara, portanto, decidiu que o orçamento participativo ia ser partido em 3. Porque havia aqui, portanto, alguma relutância, muitas vezes pela pessoa individual, em participar no orçamento participativo, porque, perdão a redundância, mas em poder, portanto, estar, portanto, e participar, portanto, nesta ação, porque as grandes coletividades, ou as pequenas coletividades, nomeadamente as grandes coletividades, nomeadamente, portanto, também aqui com muito peso, portanto, os bombeiros, conseguiu abarcar, portanto, os investimentos praticamente em todas as freguesias, ano após ano. Este modelo que foi encontrado, portanto, em que há um orçamento participativo para as pessoas individualmente consideradas, há um orçamento participativo para um movimento associativo também poder participar, portanto, e poder se envolver e poder os seus sócios, as suas massas críticas, poderem resolver, portanto, aqui alguns dos problemas que têm, portanto, à sua frente. E depois, portanto, esta questão do orçamento participativo jovem, que não é um orçamento participativo das escolas, que vai decorrer em paralelo com o orçamento participativo das escolas, mas não é, portanto, só exclusivo das escolas. O universo portanto, dos votantes é o universo, portanto, dos alunos que estão nas escolas, mas podem aparecer projetos. Estou-me a lembrar, portanto, em Alverca, onde existem 3 escolas, pode aparecer um projeto de um skatepark, de uma atividade que os alunos, portanto, os jovens da freguesia, queiram, portanto, desenvolver, portanto, fora das escolas, e ser esse projeto a ganhar. Portanto, isto é perfeitamente possível e está previsto no regulamento esta situação. Portanto, achamos, portanto, que encontramos de facto aqui um modelo que agora, portanto, será necessariamente que ser afinado, mas que para já
encontrou um eco muito positivo, quer junto do movimento associativo, quer junto, portanto, também dos agrupamentos de escolas e dos jovens, portanto, que estão nas escolas, neste caso. A Regina, relativamente ao modelo do orçamento participativo. Há aqui uma diferença de concepção. E a CDU não defende o orçamento participativo. A CDU o que defende é que para a construção do orçamento nós vamos à rua ouvir as pessoas. E, portanto, o que nós defendemos é que se façam reuniões antes do orçamento ir à Câmara. Reuniões com grupos de pessoas, reuniões com estudantes. Já agora, quem pode concorrer são os alunos das escolas. Portanto, pode ser para uma obra fora da escola, mas são os alunos das escolas. São jovens? Não, mas, desculpe. É nas escolas que estão os jovens. Não. não? Também mudaste de concepção, porque quando tu conceito. tinhas a juventude não era essa a tua opinião. Não. Desculpa lá. Um jovem é considerado jovem hoje em Portugal até aos 30 ou 35. Sim, está bem. Desculpa lá. Mas a partir dos 18 anos... Epá, ainda sou jovem, então. Exatamente. A partir dos 18 anos... Eu peço todos desculpa, podem um participar jovem, no orçamento um jovem trabalhador, Normal. um jovem trabalhador, alguém que anda na universidade é jovem e não pode propor. Portanto, não vale a pena nós... Não pode nada, porque os jovens estão definidos para as comunidades... Primeiro, isto é uma diferença profunda de concepção. Pronto, isso é outra Profunda questão, isso é outra de questão. concepção. Portanto, a CDU Portanto, nós é achamos contra os que as orçamentos pessoas devem estar participativos. em casa, juntarem-se e mandarem um e-mail e depois porem a proposta à votação. Mais ainda, quem tiver mais amigos, olha, eu tenho 5.000 amigos no Facebook e mais uma página pública, amigos, peçam-me lá para eu apresentar o projeto, porque toda a gente vai conhecer, toda a gente vai votar. Isto não é justo, isto não é sério, isto é de quem se demite as suas responsabilidades. Portanto, a concepção de gestão da CDU é uma concepção de gestão séria, de trabalho, de ir ao concreto, de ir à rua, de perceber se o que faz falta àquela população é aquela passadeira ou é o alquatramento daquela rua. Marta, peço desculpa, eu sei que sou um bocadinho exaustiva às vezes. Eu não perguntar se é a CDU em Vila Franca de Xira ou se é a CDU de uma maneira geral que é contra os orçamentos participativos. A CDU, de uma maneira geral, daquilo que eu Mas conheço... penso que há alguns municípios Não, eu creio têm que o que se implementado conhece é orçamentos. Palmela apenas e não mete 1 milhão ou 1 milhão e quê? 1 milhão e... Não é a brincar. Pronto, não é de todo. De qualquer das formas, a minha concepção e a concepção da CDU em Vila Franca de Xira é, e está escrito mais uma vez, aliás, o programa é público e, portanto, podem sempre, o programa eleitoral o compromisso eleitoral é público e podem sempre lê-lo. Portanto, o que dá trabalho é ir à noite, falar com as pessoas e ouvir aquilo que elas têm para nos dizer. E nós temos, porque o que é uma carta educativa? Uma carta educativa é um instrumento de trabalho que define quais são as escolas que precisam mais de obras e que tipo de obras. E nós temos que ter coragem para fazer isto em relação aos parques infantis, em relação aos parques desportivos, em relação às escolas. Não pode ser porque eu tenho mais amigos que votam mais em mim. Isto é profundamente injusto, isto é enviesar toda a democracia ao sistema democrático. Vamos ouvir também a opinião do Rui. Desculpa lá, só o que é isto de ser jovem. Ser jovem não é andar no secundário. Há muitos jovens que não andam no secundário e não deixam de ser jovens. Eu volto a dizer, no nosso país está consagrado que somos jovens, creio que neste momento até aos 30, pelo menos 35, não é? 35. Eu acho que se for para jovem agricultor até aos 45, mas jovem normal, jovem empresário até aos 35, não é? E cartão jovem já até aos 35, ainda vai nos 30. Portanto, também depende. Agora, não é de todo até aos 18 anos. Rui, qual é a posição do Bloco face ao orçamento participativo? Bem, obviamente nós somos favoráveis a todos os projetos e intenções que contribuam para o fomento da participação e envolvam os cidadãos na participação nas decisões, das decisões e da política locais e também do orçamento. Mas nós também não queremos que no município se ande a brincar aos orçamentos participativos. O que é que eu quero dizer com isto? É que não queremos que a participação e o envolvimento dos cidadãos nas decisões e do dinheiro gasto da autarquia se cinja ao montante que é disponibilizado pela autarquia, porque há outras decisões que muitas vezes são determinantes para o Conselho e que as pessoas não têm possibilidade de intervir. Portanto, eu já falei várias vezes, por exemplo, daquilo que está previsto
executar-se entre a escola entre Vila Franca e Alhandra na escola da Armada, que as pessoas tão pouco conhecem. Portanto, nós não queremos também que sejam dadas migalhas e se anda a brincar com isto para aparentar que realmente se está-se a depositar alguma confiança nas pessoas, que as pessoas realmente têm algum poder de influenciar. As pessoas têm poder de influenciar quando realmente podem influenciar as questões determinantes. Consequentemente, nós opinamos também que o montante disponibilizado deveria ser aumentado para que as pessoas para que as pessoas tenham maior influência de onde o dinheiro do orçamento é gasto. E também uma preocupação que temos tido constantemente tem sido com a garantia e a validade e a transparência da votação, porque nós não queremos votações marteladas. Não estou a querer com isto levantar suspeitas, não, longe disso. É que às vezes as coisas podem, o modelo de votação que está estabelecido às vezes pode ser disfuncional e permitir certas situações que distorcem que distorcem a votação, o resultado dos projetos, e que às vezes projetos meritórios possam ser preteridos em relação a outros, só porque este ou aquele tem mais amigos e por aí fora. Portanto, para terminarmos a primeira parte do checkmate, esclarecer também esta questão do modelo de votação. Eu penso que, pelo menos no orçamento anterior, por cada número de telemóvel, enviando uma SMS, contava como votação, mas... Eu ia esclarecer essa questão, e também, portanto, uma questão que aqui foi dita, para não haver aqui nenhuma dúvida. O Orçamento Participativo Jovem vai estar, portanto, está disponibilizado, portanto, até aos 18 anos, portanto, no fundo até aos 17 anos, que é a altura, portanto, que os jovens estão, portanto, no ensino secundário. A partir dos 17 anos, toda a gente, jovens e menos jovens, podem participar naquilo que é o Orçamento Participativo Geral, daquele que tem caráter individual. Em relação a esta questão da votação, efetivamente, houve, tanto da parte da Câmara Municipal, a preocupação também de receber, portanto, esta participação do Bloco de Esquerda em relação às questões da votação, e as coisas vão ser alteradas. Portanto, não vai haver, portanto, a indiscriminação, portanto, de as pessoas poderem agarrar, portanto, em boletins de voto e fotocopiar e fazer, portanto, algumas coisas, portanto, que poderiam eventualmente acontecer. A votação por boletim de voto vai ser presencial em locais, portanto, previamente definidos, e, portanto, há um controle, portanto, e está assegurado o controle para tanto os votos como por SMS como para os meios no portal. Terminamos assim a primeira parte do checkmate. Vamos para compromissos publicitários e já voltamos depois com o tema do David Ferreira. Até já. Regressamos para a segunda parte do checkmate e tal como ficou definido na primeira parte, o David Ferreira do PSD vai apresentar o tema que já tinha ficado definido no debate anterior e que tem a ver com as políticas para a habitação, e pergunto ao David quais são as estratégias e que políticas deverão ser implementadas nesta área da habitação no Concelho de Vila Franca. Muito bem. Como já devem ter entendido, eu quase todos os debates falei alguma coisa sobre habitação. Se calhar defeito de fabrico ou não, é um tema que me é muito caro e que, portanto, eu falo bastante sobre ele. E antes de falar nas soluções que nós propomos, eu não posso deixar de levantar aqui algumas questões, algumas ainda mais alavancadas pelo iminente novo pacote legislativo que diz respeito ao Plano Nacional em relação à habitação, e que trouxe mais algumas métricas para cima da mesa que são importantes que as pessoas conheçam e que são espelho de um problema que é de todos. Primeiro, há aqui 4 ou 5 pontos importantes e que são basilares, são as pedras que têm travado a evolução do país neste sentido, que são os preços no arrendamento, que são os jovens sem poder de compra para ter as suas próprias casas, que são as condições de alguns imóveis que são colocados no mercado, e quando digo condições, não é as condições das casas, mas as duas coisas em conjunto, ou seja, o preço associado à qualidade e às casas que estamos a colocar no mercado, e depois a pressão habitacional em algumas zonas específicas do país, do Concelho e, neste caso, das próprias freguesias. E dito isto, dizer que o Levantamento Nacional de Necessidades Habitacionais, que faz parte do novo pacote legislativo e que foi feito nesse sentido, levanta alguns problemas graves
que ainda vem tornar isto um tema mais, que para mim, eu acho que não é o tema da ordem do dia e deveria ser. Em Portugal existem 187 municípios com uma carência habitacional identificada. 74% dessas carências são nas grandes áreas metropolitanas, o que significa na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Sendo que dessas 74%, mais de 50% são na área metropolitana de Lisboa. O que equivale a dizer que há crescentemente um problema de habitação para as famílias, para os jovens, para os idosos, para as famílias pouco numerosas, muito numerosas e por aí fora. Eu fiz aqui um exercício, inicialmente, de tentar perceber o que é que se propunha cada uma das forças políticas em relação à questão da habitação. Eu já leirei o que é que o PSD propõe, mas queria deixar aqui claro que eu não consegui encontrar uma vírgula acerca da habitação no programa eleitoral do Partido Socialista. Uma vírgula. E das duas, uma. E é verdade, porque também só de verdade consigo estar, a falar a verdade, consigo estar aqui. És revolucionário também? Não, sou revolucionário no pensamento. Que não é ser reacionário. Acredito que, das duas, uma. E é verdade, como eu ia dizer, que Vila Franca, o Conselho de Vila Franca, é um dos conselhos com menos problemas de pressão habitacional da AML. Verdade. Ainda assim, por enquanto, também é verdade. Mas ainda assim, eu quando olho para o programa eleitoral do Partido Socialista, que hoje é poder na Câmara e em algumas juntas, e não consigo encontrar uma vírgula acerca da habitação, faço duas perguntas a mim mesmo, e acho que as pessoas que nos ouvem devem fazer a mesma coisa, que é: já se fez tudo o que se podia fazer para se potenciar e para se ajudar na habitação no Conselho? Sim ou não? Ou simplesmente não é um fator importante para falar na vida das pessoas? Eu já falei aqui no programa anterior da questão do prédio, por exemplo, para a habitação jovem na Rua Almirante Cândido dos Reis, em Vila Franca de Xira, que está lá com uma lona que foi colocada antes das eleições e continua lá a estar e que vai continuar a estar. Há outros problemas. Quais é que são as soluções que nós nos propomos do lado da habitação? O arrendamento corporativo, dos jovens entre os 18 e os 29 anos, residentes no Conselho e na situação de trabalhadores aos estudantes. Depois, um apoio ao arrendamento forte para casais jovens no regime similar ao Porta 65. Um arrendamento de promoção pública para jovens dos 18 aos 35 anos, trabalhadores e residentes no Conselho. E, numa perspectiva de reduzir a pressão habitacional em algumas zonas do próprio Conselho, a potenciar a mobilidade para fora dessas zonas de pressão urbanística, de forma a redimensionar o nosso Conselho, colocar pessoas em algumas zonas mais rurais que hoje estão desabitadas, criando uma organização do Conselho mais fluida e com mais igualitária para todos. Jorge, relativamente à habitação, não tem sido uma prioridade do Partido Socialista? Tem sido uma prioridade, efetivamente, do Partido Socialista, não só a habitação, tanto que é da responsabilidade da Câmara Municipal, a habitação social, mas também as políticas de habitação que são desenvolvidas no Conselho. Nós temos hoje um conjunto de programas que estão a permitir que, por exemplo, todo o casco histórico de Alhandas esteja, portanto, em profunda mutação, portanto, e dezenas, portanto, de intervenções, portanto, de recuperação da habitação, portanto, de habitação, portanto, já que estava numa perspectiva mais degradada, através do programa do Reabilitar e do Regenerar. Temos também, portanto, uma perspectiva, portanto, em relação a isto que já aqui foi dito pelo David, em relação a um programa de lançamento de uma candidatura e que estamos a aguardar, portanto, o lançamento do programa, portanto, de habitação para a juventude, e iremos, portanto, preparar, estão a ser preparadas, portanto, pela Câmara Municipal, um conjunto de medidas nesta área que, a breve prazo, portanto, poderão, portanto, ser e serão certamente dado conhecimento a toda a população e que abrirão, essencialmente para os jovens, novos horizontes nesta área. Agora, há aqui, de facto, questões que são as questões de mercado que nós não podemos, portanto, não conseguimos controlar e não são condicionantes, muitas das vezes, portanto, o desenvolvimento de algumas das políticas que pretendemos, portanto, levar a efeito, mas para a Câmara Municipal, a ação, portanto, no sentido de dar resposta não só aos projetos, não só à resolução de problemas efetivos, como, por exemplo, as áreas urbanas de género ilegal, como portanto, um outro conjunto de situações que existiam no Conselho e que foram algumas delas ainda herdadas pelo Partido Socialista, que possam, de facto, vir a resolver e a ser, portanto, representar um futuro diferente neste panorama. A Regina, relativamente à estratégia para a área habitacional, o que é que defende e que análise é que faz à situação atual? Eu confesso que acho que o David colocou muito bem a questão e, mais uma vez, eu acho que nós temos que ser muito sérios quando analisamos este ponto,
porque eu acho que o pior que pode acontecer à democracia é as pessoas acharem que nós não somos credíveis, e por isso eu acho que é tão importante falar a verdade. A Constituição da República Portuguesa, desde 1976, que consagra o direito à habitação. Vai até, no seu artigo 65, diz que todos têm direito à habitação, para si e para a sua família, uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar. E eu estou a fazer esta referência porque, naturalmente, que as câmaras podem e devem ter medidas, mas este é um problema do país. Foi por isso também que o David foi buscar o diagnóstico das necessidades, o relatório final das necessidades de realojamento, que, é como diz, deu origem, e já agora este relatório foi feito com base em inquéritos aos municípios, portanto nem sequer há uma base de investigação, há apenas o partir-se do pressuposto que aquilo que as câmaras informam é tudo verdade. Portanto, provavelmente a situação será muito mais dramática do que aquela que este relatório aqui diz. Eu creio que é óbvio que todos temos que tomar, ou que todos os que têm funções executivas, quer no governo, quer nas câmaras, têm que tomar medidas, porque é impossível nós continuarmos nesta situação, ainda por cima, desculpem-me lá, relembrar-nos que nós fazemos fronteira com Lisboa, e que Lisboa está com a pressão urbanística que todos nós conhecemos, e por isso eu dizia ao David, ainda, não é? Porque é natural, as pessoas vão deixar de ser, é impossível viver em Lisboa, e as pessoas vão sair para perto, e portanto vão sair muitas delas para o concelho de Vila Franca de Xira, onde comparativamente com Lisboa a habitação é ainda mais barata. Portanto, eu acho que foi bem enquadrado o tema, objetivamente, com um estudo que não é tão científico, se calhar, como todos desejaríamos, porque desejaríamos que fosse feito no terreno, com uma investigação mais profunda, mas é efetivamente um estudo e são os dados que temos, e portanto é com eles que vamos trabalhar. Eu tenho alguma dificuldade em pensar nisto na habitação só para jovens. E eu vou dar um exemplo em concreto. Eu conheço jovens que, quando acabam a sua formação, ou não acabam a sua formação, são operários especializados, que ganham mais do que muitos chefes de família que têm 3 filhos. Eu tenho dificuldade, ou seja, a minha opção seria a cada um de acordo com as suas necessidades. Não tanto pela idade, eu acho que é obrigatório haver arrendamento, porque um jovem hoje, com mais facilidade, isto acontece nos mais jovens, embora durante os períodos mais difíceis da Troika tivéssemos percebido, também aconteceu com outras gerações, como aconteceu na década de 60, na década de 50, na década de 70, que é: eu vou comprar uma habitação, mas eu amanhã posso estar não sei onde. Porque para mim hoje é fácil mexer. Eu estou na União Europeia. Eu já nem sequer digo ir para a China, ou ir para o Japão, ou ir para a Austrália, que todos nós conhecemos vários exemplos de filhos de amigos ou de amigos que acabaram por ir, não é? E fazer esta opção. Portanto, eu acho que tem que obrigatoriamente haver rendas a custos controlados. Aquele exemplo daqui de Lisboa, um T1, 700 e não sei quantos euros, não era? Em Lisboa é barato. Não, habitação, leilão da Câmara, calma, não é... Em Lisboa é barato. Portanto, eu acho que é obrigatório que nós tenhamos, efetivamente, uma lei de arrendamento a custos controlados. Eu acho que as câmaras podem desenvolver processos, quer junto às suas próprias habitações, quer junto da habitação. Nós em Vila Franca temos 7.000 fogos de veludos. O que é que nós já fizemos para falar com estas 7.000? Se calhar não são 7.000, mas são 5.000 famílias. Nós já fomos ter com elas, se nós vos ajudássemos em programas, e aquilo que se está a fazer só ele, André, é a diminuição de algumas taxas e tarifas, que podíamos ir muito mais longe. Calma, não estamos a ajudar, estamos só a não cobrar IVA, o IMI durante algum tempo. Não é só ainda, é para o conselho todo. Não é para o conselho todo, peço desculpa, porque as ARUs estão bem definidas e não é para o conselho todo. É só para as ARUs, não é para todo o conselho. Mas podemos ir mais longe. Portanto, eu acho que a Câmara tem a capacidade e deveria ser o motor para desenvolver aquilo que poderíamos chamar uma política de habitação a custos controlados. Temos as AUGIs e todos nós sabemos como é que as AUGIs surgiram. E as AUGIs surgiram numa fase histórica do nosso país, no concelho de Vila Franca de Xira, nos concelhos limítrofes, fundamentalmente, da área metropolitana de Lisboa. Ainda não lhe chamávamos área metropolitana de Lisboa, porque as pessoas era aqui que tinham emprego, não havia
havia habitações, não havia casas para vender. Se nós descontextualizarmos historicamente, continuamos a dizer coisas assim que as pessoas não percebem, a achar que estamos a dizer verdades, quando é importante que a gente contextualize historicamente a origem das auges. O que é verdade é que já passaram muitos anos sobre o 25 de Abril e continuamos por este problema por resolver. Mas também não podemos ter os terrenos que são urbanizáveis todos para a habitação a valores de mercado, como aqui se diz. Não. Uma Câmara Municipal pode claramente impor regras para que haja habitação para quem quer comprar a custos mais baixos. Este é um problema que é do país, eu volto a dizer, e portanto assumir que quem está na liderança do nosso país deve assumir as suas responsabilidades, mas os municípios podem, se assim o entenderem, se motivarem, se não tiverem medo de falar com as pessoas, ir ao terreno e ajudar a resolver uma parte muito significativa destes problemas. Volto a dizer que não tenho a certeza que nós devemos estratificar em jovens e não jovens, porque eu acho que a questão da habitação, infelizmente, não é só para os jovens. Rui Perdigão, qual é a sua visão face a esta matéria e se a Câmara Municipal pode ir mais longe no que diz respeito à habitação e esta questão do arrendamento? Sim, eventualmente a Câmara Municipal poderá ir mais longe, mas neste momento esta questão da habitação vai sofrer algumas mudanças promovidas pela arquiteta Helena Roseta, por quem se tem preocupado desde sempre com estas questões, neste caso, pronto, através do Partido Socialista, pronto, que está no governo, embora não se preocupe, talvez não se preocupe tanto, não tenha sido uma questão tão relevante aqui a nível do Conselho, mas a nível do Estado Central, a Helena Roseta trouxe este assunto, aproveitando a situação política e a oportunidade para relevar esta questão na discussão política, até porque ela é bastante pertinente, porque todos nós temos conhecimento de alguns problemas a nível de habitação que despontaram, sobretudo nas grandes cidades do país, associados a consequências do turismo, consequências que vão também refletir-se, devido à nossa proximidade com Lisboa, também no nosso concelho. Eu comum com ela, portanto, que é necessário ser criada uma lei de bases da habitação, porque no fundo está estabelecido na Constituição que a habitação, o direito da habitação. No entanto, não existe uma lei de bases que estabeleça qual é a função do Estado no meio disto tudo, o que é que compete ao Estado fazer, o que é que o Estado cumpre fazer na persecução desse objetivo. Agora, nós vamos sofrer aqui algumas consequências no nosso Conselho devido à pressão do mercado imobiliário em Lisboa, portanto, os lisboetas estão a ser empurrados para os arrabaldes. Nós estamos aqui na periferia da cidade, tudo isso vai implicar, portanto, o aumento da procura e, consequentemente, também, havendo aumento da procura, o aumento dos preços dos imóveis. Aqui a Câmara poderá, aliás, as câmaras a nível nacional poderão sempre regular ou controlar os preços de mercado, uma vez se o mercado funciona numa relação de oferta-procura, as câmaras podem disponibilizar maior oferta e assim baixar os preços. Agora, no entanto, nós nunca estivemos, na minha opinião, nunca estivemos tão bem em termos de habitação quanto hoje, não obstante os problemas e as necessidades que subsistem. Porque basta lembrar que quando do 25 de Abril havia falta de habitação, depois a situação que foi agravada com o regresso das pessoas que vieram das colónias e, pelo menos não me esqueço dos inúmeros bairros de lata e barraca que haviam ao redor de Lisboa e mesmo na cidade de Lisboa, que situação que foi resolvida ou mitigada, pelo menos não em toda a área metropolitana de Lisboa, porque concelhos como a Amadora e outros ainda persiste, mas no nosso concelho, pronto, as barracas foram quase erradicadas através dos programas especial
reabilitação, não, como é que chamas agora? Esqueci-me. De realojamento. Programas esses que, pronto, mas isso é habitação social, mas a Câmara pode também disponibilizar arrendamento apoiado, não é exatamente um programa, não é um arrendamento, não é habitação social, porque esta visa garantir habitação a pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma habitação, exatamente, ou comprar casa. E o arrendamento apoiado, no fundo, são imóveis disponibilizados por entidades do Estado, portanto, incluem-se, neste caso, a Câmara Municipal, em cujas rendas são ajustadas ao nível do orçamento do agregado familiar. E depois também há a habitação de custos controlados, que essa tem apoio de subsídios do Estado e outros, que também permitem depois que no arrendamento ou através da compra os imóveis sejam mais acessíveis às pessoas. David, relativamente a esta matéria? Eu já agora, mas se fosse possível, antes Sim, do David, só para precisar aqui algumas coisas, e já agora que só a verdade é revolucionária, tem a ver, portanto, essencialmente só com a questão das ARUs, não é? Porque não há de facto só a ARU de Alhandra, há 7 ARUs no Conselho de Vila Franca de Xira. Mas não é o Conselho todo. Há 7 ARUs no Conselho de Vila Franca de Xira, que têm a ver com a ARU de Vila Franca, Alhandra, Vila Franca e Povos, a ARU da Calhandriz, da Alverca, da Castanheira, Via Longa, Póvoa e a ARU das Cachoeiras. Isto abrange, obviamente, os núcleos antigos, abrange os núcleos antigos. E proporcionam, portanto, a redução de taxas urbanísticas, também do IMI e do IMT. Ou seja, é um esforço que efetivamente está a ser feito e em alguns sítios está a ser compreendido, noutros não está, efetivamente, e se calhar temos que fazer mais alguma coisa para que possa acontecer, portanto, noutras freguesias. Mas eu dei há pouco o exemplo da Alhandra, que é um exemplo irrefutável, portanto, de facto, nos últimos 2 anos, a Alhandra tem sofrido, portanto, uma alteração, portanto, qualitativa do seu parque habitacional, que não tem sido também, isso aí também reconhecemos, não tem sido acompanhado, portanto, pela iniciativa de outras freguesias do Conselho. E no que diz respeito à questão das rendas apoiadas? Alguma possibilidade por parte da Câmara? Lá está, é uma questão que está neste momento a ser discutida num plano mais geral, portanto, aquilo que é a política de habitação, portanto, e de apoio, portanto, à fixação, inclusive à fixação de jovens, e que é breve prazo, portanto, teremos, portanto, alguma novidade em relação a esta questão. David, ainda sobre a habitação e... Porque o David vai acabar. Eu não disse que as ARUs não havia em várias freguesias. O que eu disse foi que não era no Conselho todo, porque a expressão utilizada é ARUs no Conselho todo. Não há ARUs nos núcleos antigos de 7, como se disse aqui, 7 núcleos antigos. Não há ARUs. Mas isto... Zacarias, desculpa lá. Se nós quiser, a ARU é definida pela Câmara. A Câmara podia ter definido que as ARUs eram o Conselho todo. E não definiu. Definiu que eram 7 núcleos antigos. Pronto. Foi uma opção. Eu não era vereadora, estou só a dizer, a constatar um facto, mais nada. David, para Obrigado. terminarmos. Ainda bem que se falou aqui das rendas a custos controlados, porque eu parecia que estava a adivinhar e trazia aqui uma história para contar às pessoas que nos ouvem lá em casa, que às vezes nós parece que temos a memória curta, mas não. Então deixem-me contar-vos uma história. Existem, na Quinta da Cotada, os lotes A1 até ao A21, que são propriedade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Foram entregues como contrapartida pelos terrenos da construção do novo hospital. Por motivos que agora não interessa discutir, alguém um dia irá fazer esse trabalho, ou na sequência de um financiamento bancário para a Fábrica das Palavras, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira viu a oportunidade de readquirir os referidos terrenos na Quinta da Cotada, 21 lotes, repito, por 680 mil euros. Em reunião da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, de 17 de 4 de 2013, repito, 2013, refere o Partido Socialista que o motivo para a compra se prende com a oportunidade de negócio de readquirir os terrenos por um valor abaixo da avaliação, e aqui sim, a verdade é revolucionária, e que teria como finalidade o desenvolvimento de um projeto para a construção de habitação a custos controlados. Estamos em 2018 e voltamos a falar de que estamos a pensar em medidas para fazer coisas... Não. Nós temos coisas que nós dissemos às nossas pessoas do nosso Conselho que era para a habitação a custos controlados. Votou o PS a favor e votou a CDU a favor. Até hoje, nada. E vimos aqui continuar a dizer que estamos a ver e vamos resolver e vamos fazer e por aí fora.
Dou-vos um exemplo prático de um negócio que a Câmara Municipal fez, não interessa porquê, mais uma vez, algum dia alguém me há de explicar porquê, mas que o motivo que deram, e isso é que eu, enquanto vilafranquense, nascido e criado no Conselho de Vila Franca, e enquanto eleito na minha Assembleia de Freguesia, não posso admitir, é que não digam a verdade. E, portanto, e que não usem a habitação para jovens ou não a custos controlados como um pretexto para se resolver outro problema qualquer. Portanto, quando se fala destes assuntos, tem que se dizer ao que é que se vai. E em 2018 tem que explicar às pessoas o que é que aconteceu a estes lotes na Quinta da Cotada. Jorge Zacarias, relativamente à Quinta da Cotada. Não conheço o processo, mas prometo no próximo programa esclarecerei o representante do PSD. Eu vou ser um bocadinho cruel, mas não é com o David, está bem? É com o PST. É que o PST está na Câmara há mais de 6 meses e tem a responsabilidade da habitação social. É que a mim também me apetece perguntar ao atual Executivo, que viabiliza a minoria que o povo deu nas urnas ao PS, o que é que fez com estes terrenos que foram comprados? Parece que para um bom fim, mas que não foram concretizados. Mas o David não é vereador na Câmara e não está a viabilizar os orçamentos da Câmara, portanto não é para o David e fica para o próximo debate. Que explique também. Eu explicarei porque é que isto ainda não veio do lado do PSD e que a CDU também explique porque é que votou a favor na altura e que até hoje Era não para a veio à habitação discussão. a custos controlados. Certo, mas entretanto ficou na gaveta. Então, mas a CDU não tem nenhum pacto com quem está na Câmara para fazer nada, ó David. Tem um pacto com as pessoas Não. pelos A quais foram eleitos CDU para discutir estes assumiu temas, ou um não? voto favorável para um projeto que lhe parece bem. Em A não 2013. execução não pode ser a CDU responsável porque a CDU não tem tarefas executivas. Regina, Quem deixa-me só tem dizer-te uma tarefas coisa. executivas é que pode assumir. Isso é tão falacioso quanto. Isto Não é falacioso. na medida em que Podes querer interpretar de uma forma diferente, mas não é falacioso. é porque isto é de 2013. De 2013 Até até aí, hoje passaram 5 Então, anos. mas e a CDU teve com algum pacto com quem está na Câmara? És tu que tens? Não, mas, É o teu partido, não é? Este é o mas, teu partido. mas Regina, nós estamos desde 2017. Sim, eu percebo. E o que está para trás? E a justificação Está de que de bem, 2013 por até isso, 1 de outubro de 2017 nada se Tens fez. toda a razão. Pronto. Eu só estou a colocar os últimos 6 meses. Ainda ouvir também o Rui relativamente a esta matéria, Rui. Não, relativamente à Quinta da Cotada, eu acho acharia dispensável a Câmara ter adquirido aqueles lotes, porque nós não precisamos de mais expansão urbana. Nós temos no país cerca de 750 mil focos de volutos e a população demograficamente, a nossa demografia do país está a minguar. E, portanto, nós precisamos, a partir, só para termos uma noção do que são 750 mil focos, se fosse para um casal, daria para 1,5 milhão de pessoas. Se tiver um filho, já dá para mais de 2 milhões de pessoas. Portanto, nós já temos habitação a mais. E quando a população está a regredir, a quantidade demograficamente, portanto, não faz qualquer sentido estarmos a disponibilizar e a construir mais imóveis. Portanto, nós temos alguns dos problemas que estão identificados, já que temos todos estes imóveis devolutos, no entanto os jovens não conseguem ter a sua autonomia e emancipar-se, ficam em casa dos pais até muito tarde, quer porque não têm vencimentos ordenados que lhes permita isso, e agrava-se também. Isso agrava-se também devido aos custos que a habitação tem. Atenção que o custo de residência não é apenas o preço da habitação, é também o preço do transporte. Isso tudo faz parte do mesmo, faz parte do custo da residência, porque o local onde a residência está também influencia depois nisso. Portanto, o que é importante é disponibilizar esses imóveis que existem, e em vez da Câmara ter comprado aqueles prédios na Quinta da Cotada, e em vez de poder ter reabilitado um conjunto de focos que tem na Rua do Cais, em Alhandra, que preferiu demoli-los e não fez nada com eles. Pronto, e as ARUs, já agora só para esclarecer, as ARUs são áreas que estão restritas numa parte do território, porque também são áreas
prioritárias de intervenção, pronto, tem que ser, e uma vez mais, pronto, aí a Câmara devia ter assumido o seu papel que não fez. Fica aqui então também o compromisso da parte do Jorge Zacarias, que se vai informar acerca deste processo da Quinta da Cotada, e que no próximo programa esclarecerá então o que é que se passou e porque é que não foi viabilizada esta questão do arrendamento e, no fundo, porque é que o destino Mas não se trata de daquele arrendamento, projeto não trata-se de avançou. construção, portanto estamos a falar de lotes. Portanto, Exato, mas vazios, porque é que o portanto, processo ficou estagnado? Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Não prestes, pá! Não mereces! É uma tarde feita por Regina. Agora toda a gente tem que dizer que está muito bom. Falta a vela. Nem precisa agora, não Vou lá. fazer as honras, vá, para se despachar. Uma pequenina, só para tu não dizeres que eu não como.